quando é que seria cabível uma exceção de pré-executividade. Vejam que a exceção de pré-executividade, para que ela seja cabível, ela tem que superar dois requisitos aqui, um material e um formal. Então, são dois requisitos importantes para o cabimento da exceção de pré-executividade. Então, nesse aspecto estrutural, quando você vai elaborar uma exceção de pré-executividade, quando você vai analisar uma exceção de pré-executividade, a análise inicial, a aproximação inicial é referente a esses dois requisitos, o material e o formal. Se não ultrapassados esses requisitos, dificilmente, ou melhor, a matéria de fundo não será analisada pelo Poder Judiciário. Então, eu preciso superar esses dois requisitos, formal e material, para que a matéria de fundo seja analisada pelo Poder Judiciário, pelo magistrado. Por exemplo, quando eu vou analisar uma exceção de pré-executividade, eu tenho que verificar a questão de fundo, a questão formal foi observada? A questão material foi observada? Sim, então vamos analisar o conteúdo, o fundamento dessa petição. E quais seriam, então, esses requisitos material e formal? A gente parte aqui da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. E o enunciado da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, ele diz que a exceção de pré-executividade ela é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. E aqui eu já dou a dica, já dou a deixa para dizer quais são os requisitos para o conhecimento de uma exceção de pré-executividade. Matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Requisito formal, requisito material estão aqui na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Mas, enfim, qual seria, então, o requisito material? O requisito material é a questão poder ser conhecida de ofício pelo magistrado. Por que material? Porque eu estou analisando aqui a matéria alegada. A matéria alegada, o fundamento, o recheio dessa exceção de pré-executividade é uma questão que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado? Se for uma questão que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, cabe a exceção de pré-executividade. Se não for uma questão que possa ser conhecida de ofício pelo magistrado, em tese, não caberia a exceção de pré-executividade. Então, o requisito material diz respeito à matéria, ao fundamento, àquilo que está sendo alegado por meio daquela exceção de pré-executividade. Se a matéria de fundo puder ser conhecida de ofício, beleza. Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a matéria pode ser conhecida, pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade. Se não puder, em regra, não poderia, mas nós vamos ver que aqui quase todas as matérias na execução fiscal, muitas das matérias na execução fiscal podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que seja observada a segunda parte da súmula, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Na prática, a maior parte das matérias alegadas acabam sendo matérias que podem ser conhecidas de ofício. O problema é se elas estão demonstradas de plano ou não. Se há prova pré-constituída que fundamente aquele pedido ou não. Então vejam que, primeiro, é preciso que a matéria possa ser conhecida de ofício pelo magistrado. E segundo, não pode haver aqui a necessidade de dilação probatória. Então vamos analisar ainda o aspecto material. Diz aqui o STJ sobre o tema. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Então vejam que aqui, nesse julgado, estão os dois requisitos. Praticamente no texto inteiro, a questão material, e nas duas últimas linhas, a questão formal. Então vejam que eu posso alegar numa exceção de pré-executividade a falta de um pressuposto processual, a falta de uma condição da ação, os vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez, exigibilidade, enfim. Nós temos várias matérias que podem ser alegadas. O mais importante aqui é que, quando for analisada uma exceção de pré-executividade, quando for formulada a exceção de pré-executividade, que haja essa correlação. Aqui, a execução fiscal não pode prosseguir, porque eu sou parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal. Nunca fui sócio dessa empresa e tem aqui um documento que demonstre isso. Por exemplo, vejam que nessa situação eu estou discutindo o quê? Legitimidade, matéria que pode ser conhecida de ofício do juiz, mas depende do caso. Se for uma hipótese em que o nome do sócio está na CDA, aí nós temos uma outra situação que não vem ao caso aqui agora, mas que o STJ entende que não poderia ser alegada por meio de exceção de pré-executividade, porque seria necessária dilação probatória para discutir a questão, já que houve a inclusão na CDA, a apuração na via administrativa e a formação do título executivo contra aquele co-devedor. Mas imagine que houve um redirecionamento requerido pela Fazenda e o devedor vem, atravessa uma petição e diz, não, olha, eu fui incluído aqui por equívoco, eu tenho um contrato social aqui da empresa, eu nunca fui sócio, nunca fui administrador dessa empresa. Então, a questão de legitimidade. Uma questão de
falta de um pressuposto processual ou um vício objetivo do título. Nós podemos imaginar situações em que aquele título não poderia, aquele débito não poderia ser inscrito em dívida ativa, a cobrança, o valor cobrado não possui certeza, liquidez, exigibilidade, porque o tributo ali cobrado já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque já houve decadência, porque já houve prescrição, enfim. O mais importante aqui é que nessa questão de fundo, que é o recheio da decisão de pré-executividade, ao se formular uma alegação, que eu consiga vislumbrar que essa alegação se refere ou a um pressuposto processual, ou uma condição da ação, ou a um vício objetivo do título que acaba atingindo a certeza, a liquidez e a possibilidade de cobrança daquela dívida. Então, é muito importante aqui analisar se o que eu alego supera o requisito material exigido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós temos várias matérias nesse requisito material que já foram alegadas e admitidas por meio de exceção de pré-executividade de acordo com a jurisprudência. Decadência. Imagine que o contribuinte alega decadência e demonstra de forma cabal, efetiva, que quando aquele tributo foi lançado, já teria ocorrido a decadência. Prescrição, inclusive a prescrição intercorrente. Legitimidade, aí como já disse, vai depender do caso, mas em regra, se houve um redirecionamento e o contribuinte comprova de plano que esse direcionamento foi baseado num erro, a prova pré-constituída, caberia para o STJ, que não cabe se o nome do sócio estiver na CDA, mas aí a gente já começa a entrar muito na questão de fundo, que eu não vou entrar aqui nesta aula de hoje. Questão de imunidade tributária, inconstitucionalidade do tributo, ilegalidade da cobrança, desde que, repito, essas matérias possam ser provadas de plano por meio de prova documental pré-constituída, já trazida ali na exceção de pré-executividade.